pessoal, tudo bom? Aqui é a Érica, sou estudante de Pedagogia do 7º semestre da UNB Morumbi e hoje eu vou apresentar uma aulinha introdutória sobre alfabetização. Então, com certeza muitos daqui estão aqui, né? Eu já fico muito feliz, porque só o fato de alguém fora do tempo de escola querer se alfabetizar, querer correr atrás, saibam que é uma mudança de vida, é um passo muito grande para coisas muito grandiosas na sua vida. Ler e escrever é um ato muito importante para o cidadão. Então vamos iniciar mostrando para vocês, dizendo também, né, para vocês, para quem está dizendo que não sabe ler e escrever, vamos dar alguns exemplos de que isso não é verdade. Isso aqui, eu vou mostrar 4 exemplos para vocês, que símbolos, vocês sabem ler símbolos. O alfabeto nada mais, nada menos de símbolos, né? O conjunto deles formam palavras. E nesse caso aqui, o conjunto é alguns símbolos que você consegue fazer uma leitura, como por exemplo uma placa, onde está mostrando um adulto, uma criança atravessando uma faixa de pedestre. Então a gente associa o quê? Que quando o pai busca a criança, ele precisa atravessar na faixa, por isso a gente precisa tomar cuidado com o carro. Aqui um outro exemplo de outra placa de sinalização de trânsito, que todo mundo sabe, é muito famosa, que é o proibido estacionar, né? Ele contém uma letra, porém às vezes só de olhar você não precisa nem reparar que é uma letra para dizer que ali não pode estacionar. Ou essa, né, que não pode ir para um lado nem para outro, né? Nem para a direita nem para a esquerda. E uma outra muito parecida com aquela primeira, só que assim, não sei se todo mundo sabe, mas o símbolo do triângulo quer dizer que a gente dar uma preferência. A preferência para quem atravessa na faixa, né? Então, eu vou apresentar para vocês, né, o alfabeto. Então, alfabeto, jovens e adultos, o alfabeto. Vocês vendo aqui na tela, eu vou fazer uma oratória, né? Vou mostrar com a minha setinha do mouse, né? Que vocês estão vendo aqui. Eu vou indicar a letra e vou falar a letra, tá bom? Para vocês reconhecerem o alfabeto. Aqui a gente inicia com A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nossa, são 26 letras. Meu Deus, eu preciso decorar? Gente, você não precisa decorar. Com o tempo, vocês vão se familiarizando com essas letrinhas. Nada mais é que símbolos do alfabeto que formam as palavras, tá? Mas tem muita gente que vai falar, meu Deus, mas não eram 23 letras? É que antigamente a letra K, W e Y não fazia parte do nosso alfabeto. Porque são letras que não se usava antigamente, não fazia parte do nosso vocabulário da língua portuguesa. Agora, com essas chegadas dessa americanizada, né? Esse pessoal que vem, que traz termos mais em inglês, né? Tanto no trabalho como nessa vida de internet. Então, provavelmente eles resolveram
introduzir essas 3 letrinhas no nosso alfabeto, que é o K, o W e o Y. Então, pessoal, hoje a gente vai iniciar, já entendemos o alfabeto, vimos que são 26 letrinhas. Agora a gente vai identificar 5 letrinhas deste alfabeto, que são as letrinhas importantíssimas para a gente iniciar essa aula, tá? Vocês vão fazer um reconhecimento delas nas palavras. Ah, mas eu não sei ler as palavras. Não tem problema. A gente vai reconhecer as letrinhas dentro das palavras. Isso não quer dizer que você vai precisar ler, mas é bom a gente estar atento aos ouvidos, porque a gente vai ouvir bastante. A gente vai olhar onde estão as letrinhas e a gente precisa ouvir, tá? Então, essas são as letrinhas que se chamam vogais. Elas estão no alfabeto. Vou voltar lá no alfabeto. Vou mostrá-las para vocês. O A está aqui. O E está aqui. O I. O O e o U. O restante não se chamam vogais. Este restante das letras, elas se chamam consoantes, ok? Elas vão ser a gente vai começar a falar sobre, a gente vai ver elas o tempo todo. A gente vai falar sobre elas numa outra aula, tá bom? Então, vamos lá pro A, E, I, O, tá? Coloquei essas cores pra gente separá-las. Então, se você reparar, essas 5 letrinhas, o nome delas é o som que elas, exatamente o som que elas emitem, tá? Então, vamos começar com a letra A. Então, ela se chama A e o som que ela emite é A. A. A letrinha E, você chama de e emite o som E, entendeu? A letra I, que às vezes tem um pinguinho no I, né? Às vezes tem um pinguinho aqui. Algumas não, tem gente que põe, tem gente que não põe. I, se chama letra I. A outra letra O, mesma coisa. E a U, letra U, se soa U. Então, não tem segredo. A, E, I, O, U. Do jeito que se pronuncia, se chama a letrinha, tá? Essas são as 5 vogais, as únicas 5 vogais, tá? Então, eu vou dar uma demonstração aqui. Não se assustem, não precisa saber ler. Eu só estou mostrando que, assim, se você olhar, você vai ver que elas são muito... o conjunto desses símbolos do alfabeto, elas são muito semelhantes. Por exemplo, esta e esta são até um pouco dessa, tá? São muito parecidas. As 3 últimas são iguais. O que muda é apenas a primeira. Você vai ver que a vogal, ela sempre está presente. Se você escutar, eu vou falar as 3 palavras e você vai escutar o som delas. Nas 3 palavrinhas, a gente pode identificar a letra A, a vogal A, e a letrinha O, a vogal O, em todas. Então, eu vou lê-las para vocês. Gato, pato, rato. Então, o gato, o pato e o rato. Vamos devagar. Gato, pato, rato. Você vê que quando a gente emite o som, o A e o O tá super presente. O que é mais difícil é identificar a palavrinha que vem junto com elas, né? Que vem, né? Que a gente ainda vai falar muito sobre elas. Nesse caso,
Para a letra A vogal A, emitiu um som um pouquinho diferente, porque assim, a letra A emite assim. Com uma consoante, ela já fica diferente, ela muda o som. Gá, A, Gá, entendeu? E isso que vai. Esse símbolo adicional do alfabeto é que vai fazer a mudança do som da palavra. Olha lá. Gato, pato, rato. Entendeu? Temos o G na primeira, que dá o Gá. O pato é o P. E o rato é o R. Você vê que coisa? Todas são muito parecidas e o que muda é só a primeira letra. E como os sons das vogais são super presentes nas palavras, é muito fácil identificar. Se você fala você mesmo, pratica em casa, falar devagar as palavras, para escutar as vogais, fica super fácil identificá-las. Nesse aqui, nesses três aqui, as três últimas não mudaram. Nessa aqui, as três últimas, uma delas mudaram, né? Que é o D. Tem dois D aqui. Da, do, né? O A e o O ficaram com o som de uma consoante chamada D, né? Aí ela fica da, do. Entendeu? Aqui, no caso, é um T. Então, em vez de falar a, do, né? O A, o D e o do no final. To, aqui é do. É mais, o D, ele soa um pouco mais leve, né? No falar. E aqui embaixo temos também duas iguais, as três letrinhas finais, mas também você vê muito presente o O e o A. Bola, cola. Tá vendo? O que vai mudar é aquela primeira consoante, que muda o som do O. O B faz bola. E o C, que faz virar cola. Você vê que interessante? Mas isso é só um exemplo, né? Uma introdução, porque a gente ainda vai falar muito sobre as vogais. Eu vou falar uma por uma. Outra coisa é que a gente pode encontrar vogais repetidas nas palavras. Há uma vogal só, gente. No caso aqui está escrito banana. Olha quantos As a gente encontra. 1, 2, 3. E dentro da palavra banana, a gente tirou essa última, que chama ana. Olha que interessante. De dentro de uma, a gente tira 3 símbolos e a gente forma outra palavra. Ou a gente né? Não foi. Se a gente joga o ana no final, dá banana. Então, assim, os símbolos, numa ordem correta, ela forma as palavras que a gente quiser. Entendeu? É isso que vocês vão se familiarizando. Em vez de decorar, vocês vão se familiarizando com as letras do alfabeto. E com isso vocês vão aprender a ler e escrever e vão se alfabetizar. Então, vamos começar aqui a falar das vogais, da primeira letrinha da vogal, das vogais, né? Que é a letra A. Eu separei 4 palavrinhas para a gente ver como que a letra A se encaixa aí no meio, né? Então, assim, a primeira que a gente tem aqui se chama amor. Amor. Como a gente identifica? Presta atenção. Amor. Fala você. Em bom som alto, devagar. Amor. Onde a gente consegue identificar? Visualizando, ela está no começo. Agora escuta. Amor. Realmente, ela está no começo. Vê que o som condiz com a posição da vogal na palavra. Aqui na segunda, a gente tem uma muito interessante, porque tem 3
vogais A dentro da palavra. Arara. Quando a gente fala, a gente encontra no som o começo, no meio e no final. A, ra, ra. Tá vendo? Aqui, nessa outra, está escrito alegria. Alegria. A gente inicia e finaliza com a vogal A. A gente encontra tanto A no começo quanto A no finalzinho. E a última que a gente já viu nos slides anteriores, que é a bola. Nossa, mas não tem A na frente. Não é necessariamente que começa toda a palavra com a vogal, né? Tem vogal no final dela. A. Bola. É só no final. Vocês estão vendo? Como som, como a gente reconhece bem as palavras, as vogais com som. Vamos partir para a letra E. Separei 4 palavrinhas com a letra E, né? Que a gente consegue encontrar a letra E. Nessa primeira, se você olhar, você encontra 3, né? 1, 2, 3. Está escrito aqui elefante. Repete aí para vocês e identifiquem que tem E no começo, E no meio, E no fim. Elefante. Agora essas próximas, você vai encontrar o E apenas no início, tá? Lógico que pode ser, como eu falei da vogal A. Eu posso encontrar em outras palavras E só no meio, E no final, E no começo, no meio e no final, entendeu? As palavras repetem vogais, ou tem várias vogais nas mesmas palavras, entendeu? Então aqui está escrito estilo, tá vendo? O E só no início. Mesma coisa, escada. Escada. Vocês começam a notar que assim, a partir do que eu falei da letra A, vocês conseguem identificar que tem E e que tem A nas palavras, né? Elefante, escada. Escada, E no começo, A no meio e no final. Só para vocês reconhecerem que a gente consegue ver outras vogais em outras palavras que nós estamos vendo. Estojo. E no início também. Estojo. Agora a gente vai passar para a letra I. Geralmente aí pode ter o pinguinho em cima, né? Mas muita gente também escreve sem o pinguinho. A primeira palavra que eu escolhi aqui se chama igreja. A gente consegue identificar 3 vogais, né? Vamos na principal, que é o I. Igreja. A gente consegue no som identificar que ela está lá no começo. Bem aqui no comecinho. Mesma coisa no isqueiro. Espera aí. No meio aqui também tem. Escuta, se escute. Fale você também. Isqueiro. Você consegue identificar outras também, mas o I tem no início e no meio, quase no final. Aqui, numa palavrinha bem pequenininha, ilha. Ilha. O I está no início, só no início. E a última palavrinha, índio. Mas por que esse acentinho em cima do I? Do primeiro I? Porque o índio, se você reparar, índio, ele estende um pouquinho o I. Índio. Índio. Né? Ele é um pouco mais forte do que os outros I. Por isso que você põe um acento, porque ele é mais forte, ele é mais comprido, né? Mas isso a gente também vai ver bem depois, né? Outras coisas estão na frente. Agora a letra O, que é um círculozinho. Não confundam com um 0, né? Coloquei 4 palavrinhas
aqui está escrito orelha, orelha, tá vendo? Você encontra lá no começo da palavra, né? Ele soa, você escuta ele no comecinho da palavra. A segunda, bem pequenininha, só tem uma consoante no meio, ovo, ovo. Ou no começo ou no final. Ovo. A terceira, olho, olho. Você escuta ela no começo também e no final. E a última, não menos importante, óculos. Óculos. Óculos tem um acento no O, no primeiro. Porque o óculos, ele sempre estende um pouquinho, né? Óculos. Para ele dar um efeito no começo. Óculos, mais forte, mais comprido. Então, você encontra ele bem no comecinho e quase no finalzinho. Óculos. Como é óculos, né? São dois olhos para pôr óculos. Ele é no plural. E a letra U, bem parecida com o O, só que não fecha em cima, né? A primeira palavra a gente encontra igual no A, a gente não tinha o arara. Nessa palavrinha se substitui pelo U. Urubu. Urubu. Começo, meio e fim. O som dele. Urubu. A outra palavrinha, urso. Urso. A primeira palavra, letra U. Você vai identificar no som. Aqui, a gente tem a palavra rua. Rua. Antes do U, você ainda tem o R, né? Que faz rua. Mas junto com ele fica rua. Então, ele está no meio da palavra. Se você escuta logo ele no começo, porque a palavra é bem pequenininha. E a última também com acento, úmido. Úmido. Coisa úmida, né? Úmido. Então, lá no comecinho. Úmido. Úmido, né? Então, pessoal, então essa é uma introdução para vocês identificarem, né, as letrinhas do alfabeto, que são as vogais, né, que são muito importantes no alfabeto, muito importantes na alfabetização, tem que saber, tem que se familiarizar com elas. Então, eu vou dar uma dica, né, um trabalho para vocês. Lembrem-se, na mesma palavra, pode repetir vogal, pode ter outras vogais, pode ter o A, o E, o I, pode ter várias vezes o A, várias vezes o O, duas vezes o O, uma vez o A, é normal, faz parte da nossa língua portuguesa. Então, ela é o som, como se fosse assim, são os sons fixos, né? Sempre vai ter som de A, E, I, O, U. Mas lá aquelas palavrinhas adicionais aqui do alfabeto, que não são as vogais, elas que vão dar sons diferentes às vogais, ok? Então é isso, por exemplo. Eu vou pegar o B e vou pôr o A junto com o B, fica ba. Então, se você ver, o som de A virou ba. Então, é assim que a gente vai formando as palavras, tá? É só um exemplo. Então, é o seguinte, para vocês treinarem um pouquinho, não vou exigir que vocês leiam, venham na próxima aula lendo, ou treinem e acham que vão sair lendo, não é. Isso é uma familiarização. O cérebro agora vai começar a fazer associações, né? A gente vai pegar... Tem jornal? Tem revista na sua casa?
Legal, às vezes, não uso mais essas coisas, a tecnologia tá aí, a gente acaba não comprando mais essas coisas, ou não sei ler, não compro essas coisas. Ok. Quando você faz compra de supermercado, sobra um monte de embalagem, caixas, saquinhos. Nelas você encontra milhares e milhares e milhares de palavras. Lá tem tudo quanto é tipo de palavra para receita, para informação, para tudo. Então é o seguinte, se você não tem um jornal, uma revista em casa, você pega, eu não quero que ninguém faça recorte, nada. Pega uma embalagem qualquer, uma, duas, três, quantas você achar necessário. Procura atrás as palavras que você se identificou. Fala, gostei dessa palavra aqui que é diferente, essa também tem bastante vogal, sabe? Vocês agora já conhecem as vogais, certo? E vocês vão pegar um caderno, um lápis e uma borracha. É o essencial para toda aula, é essencial que pelo menos vocês tenham um caderno, um lápis e uma borracha. Porque vocês às vezes vão ver coisas, vão querer anotar coisas, copiar, entendeu? Copiar para depois relembrar. Lógico que agora é mais difícil, mas logo, logo quando vocês começarem a se associar, vocês vão querer aprender a escrever, treinar. Então é sempre bom ter um caderno, tá? Então, pegou umas pessoas. Gente, eu vou mostrar porque assim, tem pessoas que não utilizam o caderno. Tem pessoas mais jovens que já são familiarizadas com o caderno por causa da escola, fez um tempo escola. Então, vamos lá, vamos recapitular. Abriu o caderno, pegou uma folha, não precisa destacar da folha, né? Você deixa armazenadinho no caderno. Pegou as embalagens, você vai olhar lá as palavrinhas e vai fazer igual no caderno, pegar o seu lápis e escrever aquela palavrinha no seu caderno. Não quero que recorte e cole. Eu quero que vocês treinem, né? Escreverem os símbolos do alfabeto, certo? As letras. E eu quero que vocês façam uma em cada linha, ok? Vai ser feito desta forma. Vamos lá. O caderno tem várias linhas, eu quero que você faça dentro dos espacinhos, cada palavrinha em uma. Você vai usar uma frente e um verso da folha. Vocês vão escrever várias palavrinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Acabou aqui, vire e faz o resto da folha. Fez, treinou bastante. Isso é treino, gente, para vocês escreverem, né? Para vocês saberem como que são os símbolos, para vocês lembrarem dos símbolos, olharem bastante para as letras, se familiarizarem com as letras, né? E aqui, depois que você escrever tudo, você vai circular todas as vogais, lembrando, todas as vogais que vocês identificaram em todas as letrinhas. Vocês vão escrever muitas palavras, então vai ter muita vogal aí para vocês circularem. O jeitinho tá assim. Depois que vocês fizerem toda essa tarefa, claro, quando vocês tiverem tempo, sossegado, vocês vão tentar. Não quer dizer que vocês vão conseguir, ou também isso não quer dizer que vocês não vão conseguir. É uma etapa, é um treino. O seu cérebro agora está começando a funcionar, se familiarizar na leitura, né? Por exemplo, você já conhece a letrinha A. Você já conhece a letrinha I. A, I. A, I. I. O L. Lá. Lá. L, A. Lá. Is. Você tenta. O seu cérebro começa a assimilar. Às vezes você pode
acertar, não acertar. O C e o A, K, CO, Cu, K, C, A, K, entendeu? A, P, I, Pi, Pi, A, N, O, no, né? São assimilações, o seu cérebro vai começar. É só um treino, isso é para você se identificar com as palavras, com as letrinhas, principalmente as vogais. Você já sabendo, se familiarizando com as vogais, isso já vai te ajudar a pular várias etapas aí, né? Se familiarizar, porque depois a gente vai verificar as consoantes, né? Então vamos voltar lá, letras do alfabeto, vamos identificá-las. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Lembrando que as vogais A, E, I, O, U. Então, lembrem-se, muitas das palavras, tanto das vogais quanto das consoantes, as vogais, o nome delas já é o som delas. E algumas consoantes também já tem no nome delas o som delas. Por exemplo, letra P. O P e o A formam pá. O G e o A, G, o G, G é diferente. Mas o D, com A, dá. Então, nesse treino que você faz, você pode acabar assimilando e conseguindo parcialmente fazer alguma leitura. Então é isso, a gente tem que trabalhar um pouquinho o cérebro, né? Para conseguir associar esses símbolos para fazer a leitura. Agora nossa cabeça vai funcionar um pouco diferente, conhecendo as palavras, certo? Muito treino, escrever as palavras, para muita gente, mas eu já sei escrever as letras. Ok, mas tem gente que não sabe. Então a gente vai começar a fazer um treino, né? Hoje a gente vai aprender, a gente vai continuar escrevendo dessa forma, né? Caixa alta, né? Mas em breve a gente vai mudando as escritas. Eu vou apresentar para vocês as outras escritas. Mas por enquanto, o alfabeto é muito importante. Lembrem-se que símbolos, as letras do alfabeto são como símbolos. A gente lê símbolos, ok? Nem sempre um símbolo você precisa ter algo escrito para ler ele, para entender ele, tá? Outra coisa, vou deixar aqui só para vocês identificarem que vou dar 2 exemplos. Existem palavras que você acha que é uma só, mas elas são 2, tá? Sempre tem uma pausa. Quando você fala a cidade de São Paulo, São Paulo não é uma palavra só. São Paulo tem uma pausa no meio. São Paulo. Então são 2 palavras, tá? Outra palavra para dar um exemplo. Maria Fumaça. São 2 palavras. Você não escreve elas juntas, tá? Só você ver aqui no exemplo. São, espaço, Paulo. Maria, espaço, fumaça. Ok? Então, vamos treinar bastante, se familiarizar com o A, E, I, O, U. Claro que tem as letras do alfabeto,
que você pode pegar na internet os sons delas para treinar, para se familiarizar com elas, para ajudar vocês a associar também a essas palavras. Garanto que é um bom treino e a gente consegue avançar para a próxima etapa, certo? Então eu vou agradecer vocês por essa aula. Eu espero que isso tenha dado uma introdução boa para vocês. Que eu acho que a gente tem que ir devagar, né? Devagar a gente chega lá. Sempre lembrando para você ter um tempo para você assimilar as coisas. Você não pode fazer uma aula, e levantar e lá ver a panela que está no fogo. A criança chorou, tem que correr, agora eu volto. Isso não ajuda. Você precisa de um tempo, sentar e focar. A gente tem que ter foco. Porque ler e escrever parece uma tarefa difícil, mas se você prestar atenção, pegar um tempo para isso e se dedicar, garanto para você que logo, logo você vai estar lendo e escrevendo. Muito obrigada, pessoal. Boa noite.